as boas-vindas a você que nos acompanha regularmente, que participa dos nossos cultos aqui no Santuário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e a você que nos acompanha pela transmissão ao vivo pela internet ou pelo rádio. Damos também boas-vindas aos nossos visitantes, em particular, Érica e Felipe, da Igreja Batista Betel, em Pavuna, que nos visitam hoje, estão de mudança para a região aqui da Tijuca, do Maracanã, e hoje resolveram visitar a nossa igreja. Gostaria que eles ficassem de pé
também os outros visitantes que nos visitam nesta oportunidade. Seja bem-vindo todos vocês, é sempre motivo de alegria para nós. Demais visitantes, você pode ficar em pé também para que nós possamos reconhecê-los e saudá-los. E aproveitando que estamos em pé, visitantes, gostaria que você, participante dos cultos, participante habitual dos nossos cultos, também ficasse em pé e desse a saudação àquela pessoa que está ao seu lado, desejando-lhe um bom domingo. Os irmãos podem se assentar após os cumprimentos. No livro de 1 Reis, no capítulo 8, nos versos 33 e 34, encontramos o seguinte: quando Israel, o meu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Este é um texto do Antigo Testamento, mas um texto muito atual. Atual, inclusive, neste momento do nosso culto, momento em que nós dedicamos a oração de confissão. Muitas vezes, nossas derrotas, nossas dificuldades ocorrem por conta dos nossos pecados. Se fizermos uma adaptação deste texto e transformarmos e passarmos de Israel para cada um de nós, talvez o texto ficasse assim: quando eu for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o meu pecado e traz-me de volta à tua presença. Por que não, neste momento, colocarmos diante de Deus esta oração? Cada um de nós, quando eu for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando neste templo, ouve dos céus e perdoa o meu pecado e traz-me de volta à tua presença. Vamos orar assim? Senhor nosso Deus, a tua igreja reunida aqui, neste momento, neste santuário, e também reunida fora deste santuário, em locais talvez distantes, perto ou distantes, todos nós, Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti. Todos nós buscamos confessar os nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, por esses pecados, porque sabemos que muitas vezes as nossas derrotas, os nossos fracassos, as nossas dificuldades são causadas por esses pecados. E por isso, Senhor, nós queremos pedir perdão por eles. Nós queremos confessar a Ti esses pecados e suplicar as Tuas misericórdias, porque sabemos, Senhor, que essas Tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E nesta manhã, Senhor, a Tua palavra diz que essas misericórdias estão se renovando em nossas vidas. Por isso, Senhor, confiados na Tua promessa, abrimos os nossos corações, confessamos os nossos pecados, colocamos todos eles diante de Ti, Senhor, na esperança que Tu possas nos perdoar. E com isso, Senhor, a Tua palavra nos diz que a
Tua presença será uma realidade em nossas vidas e poderemos desfrutar desta Tua presença. Tudo isso nós te pedimos, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora o hino de número 382 do cantor cristão. Ele fala, este hino, de uma verdade que todos nós aqui, ou muitos de nós, ou a maioria de nós conhece muito bem, que é a alegria do serviço e a alegria da comunhão. A maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos cantar com animação, vamos ficar de pé então?
Ainda em pé, nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 10, versos 21 a 25, conforme se encontra impresso em nosso boletim. Leamos a uma só voz. Vamos lá? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Para incentivar-nos no amor e as boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Cantemos ao Senhor.
Convido a irmã Zélia Monteiro da Silva para nos dirigir numa palavra de oração, agradecendo os dízimos e ofertas que teremos logo a seguir, que recolheremos logo a seguir, e também orar por aqueles irmãos cujos nomes se encontram em nosso boletim. Temos ainda, além desses nomes, que eu vou citá-los daqui a alguns instantes, nós temos ainda dois pedidos aqui da nossa congregação, um que é irmã Calcedônia, cujo bisneto de 4 meses está há muitos dias no CTI e carece de orações para a sua recuperação. E também irmã Rosana Iglesias, que durante toda essa semana também passou no CTI e hoje está de volta ao apartamento do hospital, mas também carece das nossas orações. E quando nós identificamos no nosso boletim, temos alguns nomes que gostaria de compartilhar com os irmãos. André dos Santos, Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Aide Pinheiro, Hilda dos Santos, Ivanir Galvão, Joaquina Anjos, Jonas Kaiser, José Peixoto, Lícia Machado, Ivonete Araújo, Walter Lopes, Vânia Carvalho, Tereza Ferreira, Sara Carleane, Regina Lúcia Dias, Niel Fiô, Neri Alves, Natália Oliveira, Martinha Rebelo, Maria Machado, Maria Ermelinda, Maria Barcelos. Oremos ao Senhor, então, com a irmã Zélia, não só agradecendo as contribuições que vamos ter neste momento, porque elas refletem bênçãos já recebidas, mas também refletem a nossa fé sobre as bênçãos que vamos receber e também refletem o nosso compromisso e a nossa fidelidade ao Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, primeiramente queremos falar da nossa alegria e da nossa gratidão por estarmos na Tua casa neste dia que Tu nos deste. Senhor, como somos gratos a Ti por este privilégio que temos de podermos estar aqui a cada domingo, te prestando louvor. Porque nos lembramos, Senhor, que muitos dos nossos irmãos gostariam também de estar a esta hora reunidos, cantando, louvando e orando a Ti. Alguns, Senhor, em pátrias, em lugares onde isso não é permitido. E todo dia nós estamos vendo as notícias do que os nossos irmãos estão sofrendo. Mas também lembramos, Senhor, neste momento, daqueles nossos irmãos que estão enfermos, que estão hospitalizados, ou então nos leitos nas suas próprias casas, sofrendo a dor física, Senhor. Te pedimos que Tu estejas com eles, dando consolo, e também que esteja com as pessoas que cuidam desses enfermos. Mas também, Senhor, te suplicamos por aquelas pessoas, nossos irmãos, que estão passando por dores morais, por dores da alma, que às vezes são tão mais fortes que as dores físicas. Mas também sabemos que Tu tem curas para essas dores. Pedimos que Tu estejas estendendo a mão onde quer que esses irmãos estejam. Senhor, te agradecemos por tantas bênçãos que temos recebido de Ti a cada dia, a cada momento da nossa vida, pela proteção que Tu nos dás, Senhor, nesta cidade que tanto amamos, mas que com tanta violência, com tanto pecado, Senhor, te pedimos pelo Rio de Janeiro, te pedimos pelo nosso Estado, te pedimos pelos nossos dirigentes. Senhor, tem compaixão, estende a sua mão misericórdia sobre todos nós, Senhor. Agora, Senhor, também te pedimos para que Tu abençoe as ofertas e os dízimos que serão trazidos, que Tu multipliques esses valores e que eles possam ser bem aproveitados para o engrandecimento da Tua obra. Abençoa cada um de nós aqui durante esta semana que hoje se inicia, com essa Tua proteção que Tu tens nos dado, Senhor, que nós continuamos a recebê-la, Senhor. Abençoa o Teu servo, que irá trazer a mensagem, que ela possa chegar aos nossos corações, que não apenas nos nossos ouvidos, mas que atinja os nossos corações, que ele não fale palavras da própria boca, mas palavras que Tu colocaste na boca para falar. Ser com o nosso pastor, que está ausente aqui, mas que sabemos está em gozo de férias, bem como a sua esposa, esteja com ele onde ele estiver neste momento. Abençoa-nos para o resto do dia, deste Teu dia dedicado aqui.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Cantaremos ao Senhor, então, à medida em que traremos as nossas contribuições, nossos dízimos e ofertas, aqueles que escolheram este domingo para este ato de fé e de participação na obra do Senhor. Muito mais, ou em adição a ser um compromisso financeiro, é um ato de fé, é um ato de confiança. Por isso que o coro deste hino que vamos cantar fala: Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. E uma forma de fazer a fé crescer é testar. A palavra de Deus diz: fazei prova de mim, quanto às questões das finanças, quanto às questões da contribuição. Vamos então cantar ao Senhor e trazer as nossas contribuições.
esta é uma bela oração de encorajamento a cada um de nós. Toda vez que sentirmos nosso coração perturbado, angustiado, a palavra diz para nós orarmos em confiança, em fé, porque o Senhor vai acalmar o nosso coração. Nosso pastor se encontra de férias, como foi mencionado na palavra de oração, e isto nos traz a oportunidade de recebermos o pastor Cláudio Overné. Pastor Cláudio é membro da nossa igreja e trará a palavra aos nossos corações. Gostaria de chamar o pastor Cláudio e juntos faremos uma breve oração. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Cláudio e neste momento, Senhor, te suplicamos que tu abras os nossos corações, o nosso entendimento e que tu unjas os lábios dele para que a tua palavra seja transmitida, que possamos recebê-la e aplicá-la em nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e suplicamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha a ser com cada irmão, com cada irmã, com cada amigo que nos visita nesta manhã e com os nossos rádio-ouvintes e com os nossos internautas. Ao sentir-nos atribulados, como nos diz o hino que ainda há pouco cantamos, ao sentir-nos, nos sentirmos perturbados, oramos em nossos corações, porque Deus vê, Deus ouve e Deus age. Queridos irmãos e amigos, é uma alegria estar aqui nesta manhã, mas estou aqui também com temor e tremor diante do Senhor. E não estou aqui sozinho, estou aqui acompanhado da minha esposa, a Andréia, que sempre está comigo em todos os momentos, pessoa que Deus elegeu para estar comigo. Quando ela não está comigo, eu estou com ela, porque muitas vezes também ela está pregando, anunciando a palavra, e é sempre uma alegria tê-la entre nós. Que Deus nos abençoe nesta manhã. É bem possível que tenhamos aqui nesta manhã, neste auditório, nesta igreja, neste templo, pessoas que estejam se sentindo atropeladas pela vida. Talvez tenhamos aqui pessoas desacreditadas neste momento, pessoas que estão cansadas de apanhar, cansadas de sofrer, pessoas que na verdade já não sabem mais o que fazer, que acham que chegou o momento derradeiro, o momento final. Querido amigo, querida amiga, querido irmão e irmã, venho a você nesta manhã anunciar e dizer a você que você está no local certo. Você veio ao lugar certo, porque aqui, meu querido, minha querida, é anunciada a palavra de Deus. E esta é uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra dinâmica. Ainda que tudo mais possa falhar nesta existência, a palavra de Deus não falha, ela jamais falhará. Por quê? Assim o digo, porque Deus vê, Deus ouve e Deus age. Quero convidar a você que abra a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 1, versos 13 e 14. Vamos de pé ler a palavra de Deus? Talvez não consigamos fazer aqui uma leitura em conjunto, a não ser que haja a possibilidade. Talvez eu peguei de surpresa o pessoal da sonoplastia para apresentar esse texto. Seria possível a leitura do texto no Data Show? Se não for, os irmãos irão acompanhar o mensageiro aqui na leitura do texto. Primeiro Êxodo, capítulo 1, verso 13 e 14.
Deus vê, Deus ouve e Deus age. Deus vê, Deus ouve e Deus age. Façamos o seguinte, meus irmãos, esse texto, os irmãos ouvirão o pastor então efetuando a leitura. Já está, pronto. Leiamos então todos juntos. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Oremos. Pai de amor, te damos graças, ó Pai, por nos encontrarmos na tua presença. Bendito seja o Senhor, que é Deus que ouve, que vê e que age. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor não se encontra longe lá nos céus, sem que possa, ó Pai, nos atender, sem que possa nos ouvir e intervir nas nossas vidas, ó Pai. Abençoe, ó Deus de amor, a palavra nesta manhã. Rogo-te, ó Deus de amor, que o Senhor venha em nome de Jesus abrir a porta da palavra, ó Pai, para que os nossos corações recebam, ó Deus, a tua mensagem, e que saiamos, ó Deus, daqui nesta manhã cientes, confiantes, ó Deus, que o Senhor é Deus que vê, que ouve e que age, Pai. Ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja, ó Pai, trabalhando nos corações dos amigos, dos irmãos que aqui estão, ó Pai, que não conhecem ainda Jesus Cristo, que eles, ó Deus, compreendam, ó Deus, que o Senhor não é Deus distante, que o Senhor não é Deus indiferente às suas dores, às suas dificuldades, mas que o Senhor age, ó Pai, a favor daqueles que nele crê, ó Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Podeis assentar. Deus vê, Deus ouve e Deus age. Você crê? Você crê nesta palavra? Creia, meu irmão, minha querida. Seria difícil não anunciar a importância que a teologia do livro de Êxodo tem no cânon judaico-cristão. Só para os irmãos terem uma ideia, vários temas que aqui são desenvolvidos nesta literatura, neste livro, aparecem depois no Novo Testamento com uma nova conotação e melhor desenvolvidos. O livro de Êxodo, na verdade, traz a interpretação da experiência de Israel através dos grandes acontecimentos que levaram à organização de um povo e mesmo à constituição de uma nação. A experiência dos hebreus fora tão marcante que o período de escravidão de Israel no Egito durara cerca de 430 anos, como nos informa Êxodo 12, verso 40. Período marcado por forte opressão, período em que o açoite acompanhava aquele povo. Enfim, uma estadia desagradável, difícil. Tanto que os versos 13 e 14, que ainda há pouco acabamos de ler, deste primeiro capítulo deste livro, nos dão conta, nos dão a ideia de que amarga e difícil era a vida daquele povo, naquele local. Amarga e difícil. A ideia de amarga e difícil talvez possa estar pairando a sua cabeça e mesmo trazendo a você um imaginário do seguinte: pastor, amargo e difícil talvez está sendo o meu momento hoje, amargo e difícil tem sido a minha vida.
mas eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que o Deus vivo está acompanhando a trajetória da sua existência, que Ele está acompanhando a sua vida. A amargura, minhas queridas e meus queridos, ela cega a possibilidade de esperança. A amargura embota os sonhos e torna a vida, então, seca, desprovida de projetos e possibilidades. Trazendo essa ideia para os nossos dias, se você der uma olhada, talvez à sua volta ou atrás de você, você irá observar quantas pessoas com as mais diferentes limitações em suas vidas, limitações de toda ordem, desempregados, sem teto, sem assistência governamental, sofrendo talvez neste momento a dor da separação, desesperados de toda ordem, em dúvida, em dívida, doentes, enfim, pessoas que só têm conhecido neste momento ou na sua trajetória o sabor da amargura e a dureza da existência. Melhor, talvez você nem precise olhar aos seus lados ou olhar para trás, talvez você mesma venha a ser esta pessoa que está se sentindo neste quadro, neste momento, e você tem se questionado: será por que estas coisas estão me acometendo? Será por que eu estou sofrendo? Será que Deus sabe da minha dor? Será que Deus conhece a minha vida? Talvez você se questione: será que na verdade Deus sabe quem eu sou? No meio desta multidão, saberá Deus quem eu sou? Ou estarei eu aqui perdido? Nos devaneios do seu coração e da sua mente, talvez você esteja imaginando: Deus não tem tempo para mim. Quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Quem sou eu para Deus saber da minha dor que me aflige? Eu sou pequeno. Eu sou mais um na multidão. Eu não sou ninguém. Qual é o meu valor para que Deus se lembre de mim? Deus tem mais o que fazer do que atentar para as minhas dificuldades pessoais. Quero dizer a você, minha amada, meu amado, nesta manhã, que Deus se importa com você, ainda que mais ninguém se importe contigo, ainda que mais ninguém estenda a destra da fraternidade a você. Deus ouve, Deus vê e Deus age. A pessoa que conhece a Jesus Cristo diante das lutas, ela clama. A pessoa que conhece a Deus, ela clama. Clama porque sabe das suas limitações. Clama porque sabe que por si mesma não dará conta de resolver os seus problemas. Sabe que é limitada. Então precisa de um Deus todo-poderoso. Então ela clama, ela ora, ela suplica a ajuda e o socorro do Todo-Poderoso. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, lá no capítulo 2 deste mesmo livro de Êxodo, lá no verso 23, diz assim o texto bíblico. Segundo a minha versão, é uma versão antiga, a revista e corrigida, se não me falha a memória. Talvez os irmãos tenham aí em mãos outra versão, mas, na verdade, elas irão confluir para o mesmo sentido. E diz assim, lá no capítulo 2, verso 23, e aconteceu, depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Ah, meu querido, é dessa maneira que assim devemos fazer, clamar a Deus. A ideia da qual temos aqui no texto bíblico, no hebraico, se fôssemos observar,
O sentido aqui de quando nos diz o texto de que eles suspiraram, é como se o povo estivesse naquele momento dizendo o seguinte: ó Deus, nós não suportamos mais, Senhor, está impossível, está difícil, Senhor, de seguir adiante nessa jornada. E a ideia que o texto quer nos informar, quando nos diz aqui que eles clamaram, é a mesma que como se eles estivessem dizendo naquele momento, traduzindo em palavras miúdas: ó Deus, nos ajude, por favor. Ó Deus, lembra da tua promessa anunciada aos patriarcas. Ó Deus, nós somos teu povo, teus servos. Ó Deus, nos salve neste momento. Quem sabe você está cansado de tanto suspirar nesta vida, e você tem dito: está pesado, Senhor, está difícil, eu não aguento mais. Se a coisa está difícil, se a coisa está feia, meu amado, minha amada, ora, o ideal então é clamar a Deus. Clama a Deus, que Ele te ouvirá. Enquanto não clamamos e confessamos os nossos pecados, morremos um pouco a cada dia. Salmos de número 32, verso 3 irá dizer a exata expressão daquilo que o salmista Davi experimentou na sua vida: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Clama a Deus, meu querido, clama a Deus, minha irmã. Jeremias 33:3 nos dá a resposta que precisamos fazer, daquilo que precisamos agir. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas clama a mim. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá dos altos céus e perdoarei e sararei a sua terra. Busque o socorro de Deus, querido. Busque o socorro de Deus, minha querida. Porque é na presença de Deus que você encontrará a solução, a resposta. É na presença de Deus que as forças serão renovadas. É na presença de Deus. Então venha para a casa de Deus, meu querido. Por isso que ainda há pouco cantamos: tenho gozo e alegria celeste quando vou à casa de Deus. Vem para a casa de Deus, meu querido, vem para cá, porque aqui é casa de oração. Aqui tem resposta de Deus, aqui Deus fala, pois para Deus nada é impossível. Nos dirá o Evangelho de Lucas no capítulo 1, verso 37, para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para as pessoas, podem ter dito para você que é impossível, pode ser impossível para você, mas para Deus nada é impossível, porque Ele é um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que age acima de tudo. Venha para a casa de Deus, meu querido. Aqui tem a presença de Deus, aqui tem o agir e o mover de Deus, aqui tem a sua palavra que é poderosa. Salmo 27, verso 4 e 5. Aliás, apenas abrindo um parênteses aqui, o salmista Davi, apesar dos seus altos e seus baixos, seus problemas, suas dificuldades, Davi, na minha concepção, é um dos homens dos quais tiveram uma experiência singular com Deus, de conhecer a Deus. E ele compreendeu essa experiência de estar com Deus, de conhecer a Deus, tanto que ele vem dizendo nesse salmo, no Salmo 27, verso 4 e 5, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a sua formosura, a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade Ele me guardará, me esconderá no pavilhão, no culto do seu tabernáculo, por-me-á sobre uma rocha. Venha para a casa de Deus. Aqui Deus vê, aqui Deus ouve, aqui Deus age, aqui tem o milagre e a providência de Deus para você, para a sua vida. O livro de Êxodo guarda evidências do grande tema que o atravessa: o Deus que age e o Deus que controla a história da humanidade. Mas esse poder de Deus que age e que controla não se dá de uma maneira arbitrária. Nada está além do seu poder e do seu controle. Nem mesmo o obstinado faraó escapa ao poder de Deus. Porque o poder de Deus sobre a história não se dá de maneira arbitrária e mesmo de forma despropositada. Deus controla e regula todos os eventos para o bem final daqueles que o amam e o temem, quaisquer que sejam os efeitos finais. Os planos de Deus para mim e para a sua vida são planos de paz. Deus tem planos de paz para as nossas vidas. Deus quer o seu bem e Deus quer o meu bem. Foi esta mesma convicção que levou os israelitas a considerarem o Êxodo como o mais relevante acontecimento da história hebraica. Na verdade, Êxodo é a prefiguração do maior ato libertador da história da humanidade: a vinda do Cristo, a chegada do Messias, o Salvador. Que o Êxodo acontecera, israelita algum, judeu algum poderá negar, nem mesmo duvidar, pois haviam sido realmente salvos do poder daquele que os subjugava, Faraó. Tanto que até hoje é celebrada ainda entre os judeus a Pachá, a Páscoa, como alusão àquele grande livramento, aquele grande ato de libertação de Deus. O povo hebreu não estava abandonado no Egito. Deus acompanhava a sua dor, a circunstância da sua escravidão, porque Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve e um Deus que age. A verdade é que Deus acompanhava tudo o que se passava com o povo. Fica explícita, meu querido, minha querida, no texto bíblico, e eu convido a você que acompanhe, por favor, aí na sua Bíblia, ou então no seu smartphone, ou no seu tablet, lá no capítulo 3 deste mesmo livro, Êxodo 3, verso 7, parte A, quando diz assim: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ora, meu querido, a semelhança do povo hebreu, por vezes imaginamos: Deus não me verá, Deus não está me vendo, Ele tem tantos para cuidar, Ele tem tantos para curar e ajudar. Mas eu digo a você, querido, Deus está contemplando, Deus está te olhando, Deus está te vendo neste momento no seu lugar onde você se encontra, ainda que você esteja aí distante, nos ouvindo em outro país, em outro estado, em outra cidade. Deus está atento a tudo o que está acontecendo, porque segundo o texto bíblico que nós acabamos de ler, nos diz aqui que Deus estava vendo a aflição daquele povo, mas nos diz aqui, Ele não estava vendo de qualquer maneira não, Ele estava vendo atentamente
atentamente, o que nos dá a ideia do seguinte: o olhar de Deus sobre o ser humano não é um olhar que tende a homogeneizar, que tende a fazer com que juntem a todos e todos são iguais ali, mas não, é um olhar personalíssimo, um olhar que olha o indivíduo com a sua identidade, com características próprias, com o seu nome, com a sua história. Um olhar personalíssimo. Porque Ele tem este olhar, porque você é precioso, você é preciosa, porque você é joia rara do Senhor, meu querido. É por isso que Ele destina esse olhar tão especial na sua direção. Salmos 33, verso 18. Nos dizem: eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, meu querido. Esteja você onde estiver, Deus está vendo, Deus está contemplando, nada escapa ao seu olhar. Ele vê a sua dor, Ele vê o seu sofrimento, o seu problema, porque Deus vê, Deus ouve e Deus age. Deus não somente vê, como ouve o clamor, o gemido do seu servo, da sua serva, daquele que o teme. É como nos diz a parte B do capítulo 3, do verso 7, nos diz lá: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor. E tenho ouvido o clamor. Espere com paciência no Senhor. Esta é a recomendação do salmista. No Salmo 40, verso 1, Deus não apenas vê, como também ouve o seu clamor. Isaías 59, o profeta Isaías 59, verso 1, irá nos dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Isaías 58, ainda verso 9, então clamarás, e o Senhor responderá, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui, eis-me aqui. Os Salmos de número 34, verso 15, ainda dirão para nós: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está vendo, Deus está ouvindo as suas orações, minha irmã, as suas orações, meu irmão. Quem sabe hoje nesta casa, quem sabe hoje nesta casa vai ter resposta de Deus. Quem sabe hoje nesta manhã haverão corações aquietados, corações acalentados pela presença e pelo cuidado de Deus. Quem sabe nesta manhã a tempestade será acalmada. Aquieta-te, portanto, aquieta-te. Deus vê, Deus ouve e Deus age. O Deus que vê e ouve o seu clamor também se lembra do compromisso um dia estabelecido com o seu povo e contigo. Segundo o texto sagrado, conforme registra Êxodo capítulo 2, recuando um pouquinho no verso 24, nos diz o seguinte na parte final: e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Mais de 400 anos
já havia se passado. Talvez aquele povo imaginasse: Deus se esqueceu de nós, estamos abandonados à nossa própria mercê, nessa terra, subjugados por esse bastão pesado de Faraó, obstinado, essa dura cerviz, essa escravidão, isso não vai ter fim, isso não vai acabar. Mas diz a palavra de Deus: e lembrou-se Deus. Deus tem se lembrado de ti, querido, querida. Deus tem recolhido em seu altar as suas orações. Deus se lembrava da aliança. Deus se recordava do concerto estabelecido com os patriarcas. Deus não se esqueceu de você. Deus se lembra de você, da sua vida, da sua existência. Aquilo que Ele um dia prometera, Ele cumprirá. Espere. Talvez Deus esteja te aperfeiçoando neste momento. Tenha um pouco de paciência. Talvez Ele esteja te treinando. Deus não se esqueceu de você. O texto, ao dizer que Deus se lembrava, anuncia que o compromisso um dia assumido com o povo não estava abandonado, não estava esquecido, mas a grande lição aprendida aqui é que neste momento Deus se lembra de você, da sua vida, da sua história. Deus não se esqueceu de você, meu amado, minha amada. Deus não o abandonou. Deus não o deserdou. Sê forte. Deus está aqui. Não temas. Deus vê, Deus ouve e Deus age. Ao dizer que Deus se lembra, podemos fazer um paralelo no texto bíblico com os deuses pagãos semitas que constantemente se esqueciam daqueles que o adoravam. É o caso, por exemplo, no texto bíblico, em que há um embate entre Elias e os profetas de Baal, conforme nos traz o registro lá da palavra de Deus, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, verso 27, momento em que Elias está diante dos 450 profetas de Baal, e aqueles homens ali reunidos começaram a clamar desde a manhã até o meio-dia e o final daquele dia, clamando: "Ah, Baal, ajude-nos! Ah, Baal, ajude-nos!" Porque naquele momento havia sido estabelecido um grande desafio para mostrar o seguinte ao povo: quem era Deus e quem tinha poder, quem poderia efetivamente ouvir, quem poderia efetivamente ver e atuar na direção do seu povo. E naquele momento, então, Elias, como que num tom jocoso, conforme nos traz o registro do primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 27, diz-nos assim o texto bíblico: "E sucedeu ao meio-dia que Elias zombava deles", daqueles homens, porque aqueles homens, vejam, haviam preparado o lagar, haviam sacrificado o bezerro, o sangue havia derramado, haviam preparado, ajuntado as pedras, preparado aquele espaço ali e jogado água, e nada de Baal atender. E eles se retaliaram todos, e eles se automutilaram, e nada de Baal atender. E Elias, olhando aquela situação, Elias disse assim para eles: "Olha, clamai em altas vozes, porque Ele é um Deus. Ora, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará."
Mas o nosso Deus, meu amado, minha amada, não é este Deus que dorme, não é este Deus que sai de viagem, não é este Deus que está cuidando de outras coisas, senão daqueles que o amam. O nosso Deus está atento ao nosso clamor, porque é um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que age. Por isso que o salmista no Salmo 121, verso 4, irá dizer: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele não dorme, meu querido, ele vigia, ele está atento, meu amado. E é nessa mesma direção que o profeta Jeremias, lá no capítulo 1, no verso 12 da sua palavra, ele nos diz o seguinte: eis que velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus não dorme, Deus não descansa, porque Ele é fiel, Ele não tarda, Ele não falha, Ele está atento a tudo que está acontecendo contigo, porque Ele vê, Ele ouve e Ele age. Na estrutura do pensamento hebraico, lembrar-se significa agir. No episódio do dilúvio, em Gênesis capítulo 8, verso 1, nos diz assim a palavra de Deus: e Deus se lembrou de Noé. Ou seja, e Deus agiu a favor de Noé, da sua família e daqueles animais que ali estavam com ele na arca. Dizer que Deus se lembra, meu querido, é afirmar que Ele repete seus atos de graça salvífica. A sua ação não está presa aos anais da história, não está presa ao passado, mas Ele é o Deus de hoje e o Deus de amanhã, um Deus vivo, porque é um Deus que vê, é um Deus que ouve e um Deus que age. Quero convidar a você ainda que na sua Bíblia, lá no capítulo 2, verso 25, vamos conferir o que nos diz lá, o texto da palavra de Deus, Êxodo 2, 25, diz-nos assim a palavra de Deus: e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Ainda no verso 7 do capítulo 3, parte final do verso 7 do capítulo 3, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Da mesma forma, Deus procurou conhecer o povo hebreu. Deus sabe quem é você. Deus sabe da sua história. Deus sabe da sua vida. E Ele, melhor do que ninguém, sabe da sua fé, da sua dependência dEle. Deus não é indiferente às suas lutas, aos seus trabalhos. Deus não ignora o seu sofrimento. Deus não é insensível à história da sua vida. Deus conhece, meu querido, as suas dores de perto. Deus tem entendimento do que você passa. Ah, Ele tem. Deus compreende você, os seus questionamentos, as suas perturbações. E é maravilhoso então ler na palavra de Deus como que Deus manifesta ao seu povo e a forma como Ele, Deus, intervém. O nosso Deus, além de ver o que se passa com cada um de nós, de ouvir os nossos clamores, Ele, de uma forma surpreendente, age. Porque Deus vê, Deus ouve e Deus age. Êxodo no capítulo 3, verso 8, parte inicial, diz assim:
portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios. Vejam, Deus já deu ordem a seu respeito, meu irmão, minha irmã. Você pode não estar vendo, você pode não estar conseguindo vislumbrar isso, mas Deus está trabalhando por você neste momento. Palavra do Senhor. Profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, irá nos dizer o seguinte: porque desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele confia, por aquele que nele espera. Não se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele confia. Deus já tomou providências acerca da sua dor. Deus já tomou providências acerca da sua inquietação. Deus não está longe lá no céu, sem que possa se importar, sem que possa atentar para as nossas aflições, as nossas lutas. É exatamente o que nos diz a parte B do verso 8 do capítulo 3 de Êxodo: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a terra que mana leite e mel. Oh, meu querido, minha querida, à semelhança do povo hebreu que estava no Egito, Deus vai te tirar em nome de Jesus deste momento difícil a seu tempo. Você deixará o Egito para trás, porque o Egito é a prefiguração da dor, do sofrimento, e o levará a um espaço novo, o espaço da promessa de Deus. Deus quer te tirar do Egito nesta manhã. Deus quer te colocar num lugar novo, meu querido. Deus quer te dar vida nova. Deus quer te dar novos sonhos, alegria nova. Deus vai te fazer sair deste lugar de dor, de sofrimento. Deus vai te surpreender, porque Ele age hoje ainda. Ele age hoje. Você crê? Você crê? Isaías 43, verso 13, irá dizer: agindo Deus, quem impedirá? Não há quem o impeça, agindo Ele. Salmos 27, verso 1: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Oh, meu querido, minha querida, lá no Novo Testamento, ainda Paulo, endossando essas palavras, lá no capítulo 8 de Romanos, verso 31, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque poderoso é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Ele é o Deus que ouve, que vê e que age na nossa direção. Nosso Deus é um Deus vivo, Deus atuante, Deus que age. Acima de tudo, Ele age para a salvação da pessoa, do indivíduo. Êxodo 3, verso 8, parte inicial: desci para livrá-los da mão dos egípcios. Ele desce para livrar, por isso Ele então faz subir, faz sair daquela terra de sofrimento, daquela terra de dor, por isso Ele tira, por isso Ele salva, por isso Ele resgata com mãos poderosas, porque o Deus do qual eu e você servimos é um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que age. Que o bom Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, esteja derramando sobre os seus corações nesta manhã esta certeza de que Ele
é o Deus que vê, que ouve e que age. E você saia daqui nesta manhã ciente de que não está abandonado, não está à mercê, não está à sua própria sorte, não está à deriva, mas que o Todo-Poderoso é contigo nesta manhã. Deus os abençoe. Nós nos aproximamos do final do nosso culto, recebemos 2 mensagens de ouvintes que nos acompanham pela internet. Giane Gomes de Almeida, de Salvador, Bahia, pede orações, pois enfrenta problemas sérios de saúde. E Teutônio, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, pede orações pelo senhor Paulo Beijo da Silva, que tem 91 anos e mora em Patinga e está na UTI, apresentando leve melhora, mas carece das nossas orações. Neste domingo, essas orações, esses pedidos serão encaminhados a nosso grupo de oração, irmã Gelsa, que coordena esse grupo, e as intercessões serão feitas ao longo da semana pelos diversos grupos que oram em nossa igreja. Nós vamos encerrar o nosso culto e eu gostaria de convidar o pastor Cláudio que nos dirigisse nessa palavra de oração final, e após o qual teremos o nosso recessional e estaremos despedidos deste culto neste domingo. Oremos. De pé. Que a graça
salvadora de Deus, que o Espírito Santo de Deus Consolador esteja, ó Pai, sobre toda a sua igreja e sobre todos aqueles que proclamam o teu nome por toda a face da terra, e que o teu povo, ó Pai, possa chegar em casa em paz, guardado, protegido por ti, porque cremos que tu és o Deus Todo-Poderoso. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Música